trabalho. Eu não sei se você tem nos acompanhado pelas redes sociais, mas nós temos ouvido vários testemunhos abençoadores. E hoje nós tivemos a Escola Bíblica Dominical também, foi muito bacana, e nós temos abençoado muitas pessoas através deste trabalho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, senão a gente tem uma projeção também. Abrir a sua Bíblia para nós meditarmos nesta noite algo muito importante e algo que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. A palavra do Senhor, ela é uma palavra fiel e como instrumento de correção para as nossas vidas. É onde Deus se utiliza da sua palavra para muitas vezes rasgar o nosso coração e nos alimentar pela sua palavra. Eu quero ler com você novamente o texto que está lá em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. É uma orientação do apóstolo Paulo. Para que você entenda o contexto desta palavra, é preciso que você tenha em mente o seguinte: as igrejas que estavam em Gálatas, na Galácia chamada, elas receberam esta carta do apóstolo Paulo por um motivo. Eles estavam abandonando a graça que há em Cristo Jesus e se voltando para um aspecto cerimonial, apenas um rito, uma religiosidade exteriorizada, onde não havia atenção à graça salvadora em Cristo Jesus, mas apenas a observância de certos rituais, como se esses rituais pudessem mudar o coração do homem. E não é à toa, você vai ver aí por muitos lugares, muitas igrejas, inclusive algumas delas ditas evangélicas, se utilizando de instrumentos ritualísticos que muitas vezes tentam apagar aquilo que Cristo fez por nós na cruz, que é derramar o seu sangue para agora você não se utilizar de meros rituais para se aproximar dele, mas simplesmente rasgar o coração e dizer: eu sou teu. Era nesse contexto que Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz o seguinte: digo porém, olha a orientação, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo coloca de imediato o seguinte: que é possível andar no Espírito, e que é possível também para o ser humano satisfazer apenas a carne. A carne aqui não é o seu corpo físico, mas a sua natureza vendida e inclinada ao pecado. O que Paulo estava dizendo era: se você e eu andarmos no Espírito, nós não seremos vendidos aos nossos próprios desejos, mas agora o Espírito em nós mudará as nossas vontades. Olha que coisa maravilhosa, olha que verdade preciosa. E Paulo continua: porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e ele prossegue, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo é enfático, e ele dá uma lista de pecados, alguns pecados em níveis. Eu vou discutir com você. Nós vemos pelo menos 4 níveis de pecado, tipos de pecado que estão presentes no dia a dia do ser humano, que a carne deseja, que a carne, a nossa natureza vendida e inclinada, almeja por fazê-lo. Mas o apóstolo Paulo diz que aqueles que andam no Espírito não são vendidos a esta natureza. Mas agora Paulo vai e continua: mas o fruto do Espírito ele está dizendo, se você tem o Espírito de Deus na tua vida, você não vai praticar isso, mas vai praticar, vai viver. Como? Paulo explica: amor. Aqui a minha tradução diz gozo, outras traduções diz alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outras traduções diz domínio próprio. Até para você e eu termos domínio próprio, nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo continua: contra estas coisas não há lei,
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor. É a palavra que Deus tem para tratar os nossos corações. Na noite de hoje eu vou fazer só uma introdução aos frutos do Espírito. Nós queremos pregar no culto da família pelo menos algumas mensagens sobre esse tema. Queremos dedicar um culto apenas para falarmos sobre o amor, um só sobre alegria, outro só sobre paz, e assim por diante nós faremos nos cultos da família. Eu já te desafio a não faltar essa série de mensagens, mas caso você não tenha condições de vir, saiba que elas estão disponíveis nas nossas páginas, nas nossas mídias sociais. Como já lhes disse, Paulo escreve à igreja da Galácia, as igrejas da Galácia. Se você voltar no capítulo 1 de Paulo, Paulo diz as igrejas que estão na Galácia. Então tinha pelo menos 2 igrejas ali naquela região da Galácia. E Paulo coloca isso para explicar àquele povo que nós não somos salvos mediante os nossos próprios esforços, mas nós somos salvos mediante o esforço de Cristo Jesus, que agora, ao se render naquela cruz do Calvário, nos deu condições de sermos salvos e alcançados por Ele. Paulo vai dizer que existiu naquela igreja, e ele fala isso no capítulo 1, alguns perturbadores. Ele usa essa expressão, perturbadores, e agentes que queriam perverter o evangelho de Cristo, tornar a porta mais estreita do que ela realmente é. Paulo começa a carta aos Gálatas dizendo que se forem apresentado um outro evangelho fora o que ele tem pregado, para que ninguém creia, porque existiam pessoas entendidas que estavam levando para o seio daquela igreja um evangelho que não era o de Cristo, querendo impor àquela igreja apenas ritual. Tem que se ajoelhar tanto, tem que caminhar de joelhos, tem que fazer tantos sinais, porque só assim você vai atrair Deus. Paulo diz, não é assim. Deixai-vos ser dominados pelo Espírito, porque umas vezes, sendo dominados pelo Espírito de Deus, vocês terão o coração de vocês moldado. Não é trajes interior, é coração, é caráter, é vida com Deus. Paulo estava dizendo para aquela igreja, vocês entenderam errado. Deixa eu explicar a essência do evangelho, irmãos. Um evangelho que não aponte para a obra salvífica de Cristo. Ele é um evangelho deficiente, e ele não é o evangelho do nosso Senhor. Ainda hoje nós temos igrejas assim, que tentam apenas levar o povo a esse ritual. Mas Paulo, em capítulo 5, versículo 1, ele diz, para a liberdade Cristo vos libertou. Olha que coisa redundante, mas maravilhosa ao mesmo tempo. Ele diz, não foi para estar preso a amarras ritualísticas, mas foi para viver a graça de Cristo Jesus, que Ele morreu por vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo pega e diz, digo porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É interessante, irmãos, quando a gente fala sobre espírito, espiritual. Eu estava assistindo uma palestra no novo colégio da minha filha, e eles falando sobre as competências para o século 21. E entre as competências estão ética, estão resiliência, e aí eu vi lá espiritualidade. O mundo secular, ele olha para o ser espiritual, o homem, como alguém que é espiritual, alguém que carece de um contato sobrenatural, alguém que tem a sua crença, a sua religiosidade. E muitos têm se apegado a esse conceito, mas num conceito vazio, onde o rito é mais importante do que realmente sentir e viver na presença de Deus. Se você se recorrer à Escritura, você vai perceber que um dos conceitos mais difíceis de ser examinado é o conceito de trindade. Três seres que são Deus, ao mesmo tempo formando um único Deus. É como se você pensasse num triângulo, e nesse triângulo, cada um dos lados representa uma figura que tem personalidade, mas é o mesmo triângulo. E você vai ver essa ânsia do espiritual ou do espírito presente desde Gênesis. Você vai encontrar a expressão lá em Gênesis, façamos o homem, ou seja, um Deus que não estava só,
Um Deus que se reúne com sua essência e diz: vamos criar este ser. Mas não só isso, se você caminhar pelas Escrituras, você vai ver o profeta Joel, lá em 2:28 do livro de Joel, profetizando sobre um derramamento do Espírito, que se torna realidade em Atos 2, o Espírito desce e é derramado sobre aquele povo, e nasce a igreja de Cristo Jesus. Não só isso, mas a Escritura inteira está recheada de expressões dizendo: eu e o Pai somos um, falando da unidade que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Jesus em algum momento fala: Felipe, quem ver o Pai, ver a mim. Nós somos um, nós estamos juntos, nós somos uma só pessoa, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante perceber, inclusive no batismo de Cristo Jesus, uma voz que brada do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Há um mistério especial de Deus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no intuito de nos conduzir, povo seu, povo comprado, zeloso de boas obras, para um caminho de salvação, onde um Deus Pai envia o Deus Filho para morrer, e agora nós temos Jesus, que se faz gente como a gente, como diz o próprio João, o verbo que se fez carne, mas não só isso, morreu pelos nossos pecados, e agora, uma vez conversando com os seus discípulos, ele diz: discípulos meus, eu estou num corpo limitado, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu vou ao Pai, e vos deixarei, quem? Um Consolador, e este Consolador, este Ajudador, estará convosco, testemunhando a respeito de mim, e a obra, e a igreja, e o povo de Deus, a evangelização do mundo avançará. 3 seres, 3 pessoas que compõem um Deus trino, triuno, que trabalham, que cuidam, que zelam do povo seu, e trabalham para a glória do nome dele. E agora nós, povo seu, quando compreendemos esta realidade, entendemos que este Espírito que ficou nos acompanha. Existe uma canção do próprio Kleber Lucas, é bem antigo. Eu pedi ao Eldão, o Eldão disse: não, irmão, está antigo demais para mim. Mas ele diz assim, com uma canção chamada de Melhor Amigo. Ele usa a expressão e ele não chega nem a cantar, ele fala. Ele diz assim: é Deus morando em mim. O Espírito Santo de Deus é Deus, é uma pessoa. O apóstolo Pedro, em Atos 5, chega para Ananias e diz: por que mentiste ao Espírito Santo? É uma pessoa. Paulo, em Éfeso, ele vai dizer assim: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que está conosco, é Deus morando em nós, louvado seja o nome do Senhor, é Deus no nosso coração, é uma pessoa. Jesus é muito explícito ao dizer aos seus discípulos, ao retornar aos céus, o Espírito não falaria de si mesmo, mas testificaria a respeito dele. Este Espírito que ficou conosco, que nos acompanha, que é uma pessoa, que está como auxiliador, como alguém que está na nossa intimidade, para nos ajudar nesta caminhada cristã. Este é o Espírito de Deus, este Espírito que ficou conosco, este Espírito que fala e brada aos nossos corações, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, 29, ele diz assim: porque o que dantes conheceu também o vos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O Espírito Santo em nós é a marca de Cristo em nós. Paulo, em determinado momento, ele diz que ele é o penhor. Quem já teve talvez a triste experiência de ter que penhorar algo, é uma garantia. É como se você pegasse um relógio, apresentasse a algum banco e dissesse: me empresta um dinheiro, eu deixo isso aqui como garantia que eu vou te pagar. O apóstolo Paulo diz que Deus agora deixa o seu Espírito em nós, como garantia de que nós não somos daqui, mas que em breve nós seremos tomados para viver com Ele aonde Ele está. O seu Espírito em nós é uma garantia de que nós somos dele e de que nós temos um dono, nós temos a marca de Cristo em nós, louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus é que nós tenhamos esta marca.
o caráter de Cristo, que sejamos a imagem do seu Filho. O Espírito Santo em nós, ele molda o nosso caráter e nos faz parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós já não andamos como nós gostaríamos, inclinados ao pecado, vendidos, mas uma vez que o Espírito de Deus está em nossos corações, nós somos animados a viver como Ele viveu. Fruto do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que este é o resultado prático, que vai além do que acontece no ajuntamento. É algo que muda e é evidenciado nas nossas relações, quando ninguém não está nos vendo. Ser cristão, ouvindo o irmão Eldan, bem afinado, tocando músicas que mexem com o nosso coração, que nos fazem dizer lindo és, é uma maravilha. Mas muitas vezes o nosso desafio como cristão está quando nós não estamos no ajuntamento da igreja, mas estamos sozinhos no nosso ambiente de trabalho, estamos sozinhos com os nossos cônjuges e nossa família, que muitas vezes revela aquilo que há de pior em nós. Nós destratamos, nós machucamos, nós ferimos, e muitas vezes nos esquecemos até que carregamos um título cristão. Eu quero te falar de um evangelho mais latente, que vai além da reunião, mas que ele molda, muda o teu ambiente aonde você está. É desse Espírito em nós e a necessidade de Cristo em nós, que aonde nós estamos com os nossos funcionários, com a nossa vida em universidade, nós somos luz. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele vai falar sobre um fruto de arrependimento. Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Num contexto de imoralidade sexual, num contexto de abandono da igreja pelas práticas de se voltar para Deus, num contexto onde não havia uma igreja estabelecida, mas pessoas que faziam os seus rituais como bem entendiam, surge um homem chamado João Batista. Esse homem não vem dos palácios, ele não vem de um grande templo, ele não vem de uma ordem sacerdotal estabelecida, ele não vem de uma seita farisaica ou qualquer outra, ele não é um judaizante, ele é apenas uma voz que clama no deserto. É desses homens que Deus se apodera para apresentar as verdades eternas, e diz a pregação dele: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Porque o Espírito Santo em nós vai evidenciar externamente que nós temos um dono. A proposta de João Batista era que aquele povo que vivia um cristianismo que transbordava em obras da carne, e não é muito diferente dos dias atuais, onde muitos passam a semana mentindo, roubando, maltratando, traindo, adulterando, ludibriando, praticando todas as obras da carne, e aí num belo domingo adentram a um templo, a uma tenda, a uma catedral, e fazem sinais, gestos de arrependimento, mas o coração totalmente vendido às obras da carne. João surge nesse cenário e diz: não é desta maneira que se serve a Cristo, não é dessa maneira que se é crente. Pelo contrário, produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos de mudança, produzir frutos que sejam caracterizados como que em vocês habitem o Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus, é assim que a sociedade tem vivido com a religião. Eu pratico tudo aquilo que tenho vontade, e a um final de semana eu vou ouvir um conforto, uma palavra que muitas vezes amacia o meu ego e não me confronta. Mas eu quero lhe dizer, C.S. Lewis diz que se você procura uma religião que você não será confrontado, definitivamente ele não recomenda o cristianismo. É mais ou menos assim: se você quer uma religião para você viver do seu próprio jeito, definitivamente não é o cristianismo. Mas se você voltar-se para Cristo, deixar que o seu Espírito adentre ao teu coração, eu quero te dizer que você será totalmente mudado. A sua natureza vendida ao pecado dará lugar a um espírito vibrante,
que agora controla a tua vontade e te inclina para as coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse cenário que João denuncia o pecado que aquela sociedade estava vivendo. E ele recorre, e podemos recorrer nesta noite inclusive, que não há nada escondido para o nosso Deus. Vestir-se de uma capa de religiosidade, vestir-se de que é espiritual. Você pode até enganar o irmão do lado, até o pastor, mas Hebreus 4:13 diz: todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. O Deus soberano, trino poderoso, Ele vê todas as coisas e nos visita na nossa intimidade. O seu Espírito nos ajuda a vencer as obras da carne, desde que estejamos dispostos a produzir frutos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que quem assistiu já uma paixão de Cristo, alguém que já assistiu aquele cenário ao ver Cristo sendo chicoteado, sentiu um rancor daqueles judeus. Diz: como é que esse povo que se diz crente faz isso com Cristo? Se eu tivesse lá, eu não faria um negócio desse. Deixa eu te dizer, Cristo não foi para a cruz por causa dos judeus, Ele foi para a cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Foi nós que lançamos Cristo naquela cruz, e muito provavelmente, se fôssemos nós lá, nós seríamos o primeiro a gritar: crucifica. Sabe por quê? Porque aquele povo tinha uma visão errada de quem era Cristo Jesus, como muitos ainda hoje têm. Aquele povo, ele foi levado a enxergar uma caricatura de Jesus. Os religiosos da época diziam: ele será um rei político, alguém que vai nos governar e nos tirar da opressão romana. E eles não esperavam alguém para tratar o coração daquele povo. Eles queriam satisfazer a sua necessidade imediata, que era o quê? Ser livre de impostos e da opressão romana. Eles não conseguiam olhar para eles mesmos e enxergar que o pecado lhes oprimia, que eles precisavam de um Salvador. Há muitos enganados a respeito de Cristo Jesus. Há muitos que pensam que Ele está no Rio de Janeiro, com braços abertos, impotente diante do pecado que acontece dentro daquela cidade. Há quem pense que Ele está preso a uma cruz, ou quem sabe adesivado num carro, dizendo protegido 24 horas, como se Jesus estivesse ali estático. Não, o nosso Cristo não está ali. Se você se pegar com a leitura de Apocalipse, eu temo que quem sabe você não reconheça o seu Cristo quando o vir. A igreja e a maioria das pessoas tem a ideia de um Cristo sofrido, ensanguentado, vencido numa cruz. O escritor ao Apocalipse, João, na sua visão descreve: e virei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 1:12. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio um semelhante ao Filho do Homem, vestidos até os pés de roupa comprida, cingida pelo peito de um cinto de ouro, e sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como semelhante a um latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como uma voz de muitas águas. Este é o poderoso Cristo ressurreto. É este que nós vamos nos encontrar. Eu temo que a igreja não tenha a percepção de saber quem é este Cristo. Eu temo que talvez ao vê-lo nem o reconheça. Mas eu quero te dizer, o nosso poderoso Senhor está vivo, vibrante, à destra de Deus, e diz que quando nos encontrarmos, Ele estará escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores, vivo, para buscar uma igreja vibrante que ama a sua palavra. Não um Cristo vencido, não um Cristo derrotado. Aqueles judeus tinham uma caricatura do Senhor, por isso foram enganados, olhando para as suas próprias necessidades. Aqui nós estamos diante de um Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Este Cristo vivo que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá graça e que nos enviou o seu Espírito. Ah, Deus, para nos confortar e nos alimentar. João diz àquele povo: produzam frutos que mostrem o interior de vocês transformado. Jesus vai dizer
uma das frases mais tristes para aquele povo de Israel. Talvez o versículo mais triste das Escrituras seja Mateus 21:43, onde ele diz assim: portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus olha para a nação de Israel e diz: basta, vocês têm vivido do seu próprio jeito, eu vou tirar o reino de vocês, e vou dar a alguém que produz frutos. Jesus diz à igreja: não me escolhestes a vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Aqui Jesus estava dizendo: eu escolhi um povo, mas eu não escolhi um povo qualquer, um povo para viver à sua maneira. Eu escolhi um povo para viver de acordo com os planos que eu tenho para eles. Jesus nos confronta ainda com a ação do seu Espírito. Existe na palavra do Senhor, quando nós falamos sobre Espírito, sinais e frutos. A igreja dos tempos atuais, ela tem vivido muito mais de sinais do que frutos. Sinais, eles são importantes. Jesus, quando iniciou seu ministério lá em Caná da Galileia, João 2, a partir do 11, ele fez um sinal. Mas se você prosseguir no capítulo, João, a partir do 23, 2 e 23, ele vai dizer que em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, ele fez muitos sinais e o povo cria nele. Mas sabe o que é que Jesus diz? Ele mesmo não confiava naquele povo, porque um povo que estava olhando apenas para a Escritura e buscando sinais, apenas sinais da presença do Senhor. Jesus conhecia o coração daquele povo e via que frutos eram mais importantes do que sinais. Sinais, eles autenticam o ministério. É óbvio que é bom ver curas, milagres, sentir a presença de Deus. É óbvio que isso é importante para a igreja do Senhor, e eles têm o seu lugar. Mas uma igreja não pode viver apenas de sinais. O Senhor Jesus, através de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a incredulidade pede sinais. Olha o que ele diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Tomé, ao se encontrar com Cristo, diz assim: se eu não ver os sinais dos cravos, se eu não colocar a mão do lado, eu não creio que ele ressuscitou. Jesus confronta e diz: Tomé, sede crente, não incrédulo. Há, obviamente, uma necessidade de sinais, mas mais importante, a obra que Cristo quer fazer nas nossas vidas, no seio da igreja, não necessariamente é uma obra de sinais, mas o maior sinal que Jesus quer fazer na nossa vida é transformar o nosso coração. O maior sinal que Jesus quer produzir na nossa vida é transformar o nosso caráter, que nós agora caminhemos com Ele rumo às mansões celestiais. A verdadeira marca do Espírito Santo não é necessariamente uma obra de sinais, mas uma obra de frutos. É o fruto do Espírito sendo evidenciado. Eu quero te dizer, nós estamos no culto da família. Maridão, a tua esposa não quer saber se você ora como um anjo, se você ora e o fogo cai do céu, mas ela quer saber se você a ama como Cristo amou a igreja, a respeita. A maior obra do Espírito Santo em nós não é evidências de sinais, fogo, poder, mas é um coração transformado. Filhos, a maior obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida não é que você cante e a igreja se derrame em lágrimas, mas é se você obedece e submete-se à vontade do seu pai, da sua mãe, da sua família. A obra de Cristo em nós tem a ver não com aquilo que acontece no ajuntamento, mas tem a ver com aquilo que acontece no individualismo dentro da sua casa. É no modo como você trata a sua família, é no modo como você trata aqueles que estão ao seu redor. Esposa, teu marido não quer saber muitas vezes se você ora e o milagre acontece, mas se você é uma apaziguadora do lar, se o Espírito Santo em ti
produz frutos de arrependimento, produzem frutos de conciliação, frutos em que a tua família passa a ser uma base saudável para a sociedade. A obra do Espírito Santo em nós, ela é muito maior do que obras de sinais. É por isso que quando você pega capítulo 12 de 1 Coríntios, logo no meio tem o capítulo 13, que geralmente é lido em casamentos, eu nem sei porquê. Mas quando Paulo estava falando sobre o capítulo 13, ele estava dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não evidenciar frutos do Espírito Santo, ou seja, se eu não tiver amor, nada seria, nada me adiantaria. Não adianta sacrifícios, não adianta você falar os mais belos mistérios, se não brotar em teu coração frutos de um Espírito que evidencia-se no modo como você trata o outro. É disso que o Espírito Santo quer tratar, família de Deus, nos levar a repensar as nossas atitudes cristãs, frutificando para arrependimento. Você e eu, que somos iracundos, que somos irados, a pedra mais dura a ser quebrada é a pedra do nosso coração, que muitas vezes queremos ter razão em tudo, e não somos longânimos, por exemplo, que traduzindo quer dizer tardios em irar-se. Mas muitos até se orgulham, dizem: eu sou assim mesmo, e não mudo. Você não é assim, o pecado te fez assim. Mas se você se voltar para Deus, você deixará de produzir as obras da carne e produzirá o fruto do Espírito. A obra que Deus quer fazer em nós é transformar, é a pedra mais dura a ser quebrada, o nosso próprio eu, o nosso próprio coração. O Espírito da verdade, Ele quer transformar as nossas vidas, que nós passamos a ser longânimos, manso. Como, irmão? Entregando os nossos direitos a Deus, dizendo: Deus, toma os meus direitos. Eu poderia ir lá e reclamar, eu tenho razão, mas eu vou entregar na tua mão e dizer: Deus, cuida disso, faz-me manso como o Senhor, faz-me ter domínio próprio, onde eu não seja vendido às meus próprios sentimentos, mas eu seja controlado pelo teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala aqui, eu já estou encaminhando para encerrar, das obras da carne. Gálatas 5 vai contrapor as obras da carne ao fruto do Espírito. Ele vai falar sobre pecados, por exemplo, pecados sexuais num primeiro nível. Ele vai falar de adultério, fornicação, impureza e lascívia. Se você observar a sociedade ao seu redor, se você assistir um filme que passe nos mais variados canais, você vai ver uma triste insistência da sociedade em tratar um tema de sexualidade, de adultério, de pornografia nos níveis mais elevados. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendidas aos seus desejos carnais, estão vendidas à sua própria natureza. Paulo ainda fala sobre pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Pessoas voltadas apenas a idolatrar coisas, em vez de adorar um Deus santo, poderoso e único, acreditando apenas nos rituais e não numa fé vibrante de um Deus vivo. Também tem pecados sociais, porfias, emulações, iras, pelejas. Ele estava falando sobre relações entre eu e o próximo, facções, dissensões, brigas dentro da família, dentro da igreja, pessoas olhando para o seu próprio eu, porque toda vez que eu olho para a minha própria vontade, para os meus próprios direitos, eu esmago alguém. E ainda, pecados pessoais, pessoas caminhando com a bebedice, com a glutonaria e coisas semelhantes a estas. 4 níveis Paulo explica aqui. Nós vamos entrar nesses assuntos no decorrer dos cultos da família. Nós vamos contrapor isso. Mas agora Paulo é enfático em dizer que aonde há obra da carne, se o Espírito Santo se fizer presente, se o Espírito de Deus se fizer presente, essas coisas elas são absorvidas, elas são reduzidas, elas são eliminadas daquele que caminha com Jesus. Paulo é enfático em dizer que a glorificação do nome de Jesus é mediante uma mudança do meu caráter. A maior obra que a igreja
a Assembleia de Deus em Piripiri, missão como a delas, pode fazer para a sociedade, não é necessariamente uma obra de sinais, mas é pessoas transformadas pelo Espírito de Deus, que influenciem a sociedade lá fora. Que o teu vizinho olhe para você e diz: isso é um crente, é desse jeito que eu quero ser. Isso é alguém que serve a um Deus vivo, esse Deus eu quero conhecer. Olha como esse marido trata a esposa, olha como eles tratam os filhos. Eu não ouço briga ao redor deles, eles parecem que não brigam, não se desentendem. Eu quero este Jesus na minha vida, eu quero ter o fruto deste Espírito. Olha como ele faz os negócios dele, olha como ele vive para Deus. Esta é a obra que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Existe uma analogia que diz que havia dois cães brigando, e o dono dos dois cães botavam eles para brigar, e naquele que o dono apostava, saía vitorioso. Alguém ficou intrigado. Quando ele apostava no branco, o branco vencia. Quando ele apostava no preto, o preto vencia. Eram os mesmos cães. Ele disse: como é que pode? Aí alguém intrigado vai e o entrevista no mais íntimo da sua casa e percebe que o cão que vencia, durante a semana ele era muito bem alimentado, muito bem tratado, banhado, ajeitado, tratado com carinho, enquanto que o outro passava fome, a alimentação era reduzida. Quando colocavam eles para brigar, aquele que foi bem alimentado saía vitorioso. Nós estamos numa briga, irmãos. Obras da carne, fruto do Espírito. Aquilo que você tem alimentado, aquilo que você tem posto diante dos seus olhos, certamente tem sido fortalecido e tem ganhado esta briga. O apóstolo Paulo é enfático em dizer: um faz oposição ao outro. E aqui Paulo vai dizer que existe aspecto interno, que vão falar sobre a saúde interior, que é amor, alegria e paz. Existem aspectos externos, que são o nosso comportamento com as pessoas, que é ser longânimo, benigno e bom. E há também aspectos devocionais, que vão falar sobre fé, mansidão e domínio próprio, que é a própria temperança. Paulo é enfático em dizer: contra essas coisas não há lei. Eu concluo dizendo o seguinte: a graça, ela é superior à lei. Menos rito, mais verdade nas nossas ações. Sinais têm o seu lugar, eles atestam o poder de Cristo no ambiente, mas o fruto do Espírito atesta Cristo em nós. Uma obra de sinais atesta que Cristo está presente. Quando eu evidencio os frutos do Espírito, eu atesto que tenho Cristo na minha vida, porque Ele pode estar e passear no meio da igreja, e ainda assim o seu Espírito não está em mim. Eu posso estar no ambiente, Cristo pode estar no ambiente como creio que Ele está, mas não necessariamente Ele pode ter um lugar no teu coração. Você pode ficar impressionado com as obras de sinais, mas não tem se impressionado em ter Cristo no teu coração, na tua vida, nas tuas atitudes. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda de direção, quando você muda o seu caminho, é quando você muda as suas atitudes. Mais do que manifestações internas, carecemos de manifestação interna deste fruto, da presença de Deus em nós. O Espírito em nós nos habita para lutarmos contra a nossa natureza vendida ao pecado e nos capacita a frutificar do seu Espírito. A maior obra do Espírito é arrependimento genuíno, temperamentos transformados. A marca de Cristo em nós é arrependimento, quebrantamento, choro. Grandes milagres é quando o marido que estava próximo a deixar o lar se rende a Cristo e retorna para a sua família. Quando a esposa que diz: desisti, eu não aguento mais, eu não suporto mais este homem, olha para Cristo e diz: por você, Senhor, pelo teu Espírito eu vou tentar mais vezes. É quando o pai olha para o filho e diz: eu desisto, eu não consigo convencê-lo, mas agora o Espírito fortalece este coração e as suas forças espirituais e diz: continua tentando, eu vou mudar o coração dele. É quando o filho que estava rebelde, vivendo de forma pecaminosa, agora se rende a Cristo e diz: eu vou deixar os meus pecados e vou voltar a ter com o meu pai. A maior obra de arrependimento é quando alguém que está desgarrado no mundo agora sente o desejo e sabe que na igreja vai ser acolhido para agora viver em família como corpo. A maior obra de Cristo em nós é vidas transformadas para a glória de nosso Cristo.
Esta é a obra de Cristo em nós. Esta é a obra que o Espírito Santo quer fazer em ti e em mim. Mais do que obras de sinais, é uma obra em que nós estejamos vivos, evidenciando o fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por bondade, curve a sua cabeça. Deus, nos leva a nos arrepender, Senhor. Mais do que lágrimas, Senhor Deus, nós precisamos sentir a Tua presença nos perdoando, tratando os nossos pecados, tratando as nossas falhas. Meu Deus, retira do nosso coração a ira, Senhor, a malícia, a maldade. Meu Deus, nos faz seres menos iracundos. Senhor Deus, que nós possamos entregar a Ti os nossos direitos, nos dá mansidão, Senhor, nos dá domínio próprio, Senhor Deus, que nós não sejamos vendidos à nossa própria natureza pecaminosa, mas nós caminhamos contigo. Meu Deus, restaura o nosso lar, restaura, Senhor Deus, o diálogo entre as famílias, restaura o diálogo entre esposa e esposo, restaura o diálogo entre pais e filhos. Meu Deus, restaura o diálogo, Senhor Deus, entre a família, entre irmãos. Meu Deus, restaura casamentos, Senhor, restaura famílias que têm deixado o pecado entrar em suas vidas e têm destroçado os lares, mas há solução, há remédio, se esses corações abrirem para Ti. Ó Espírito da verdade, nos confronta, nos quebranta, nos ajuda a caminharmos contigo, Senhor. Meu Deus, evidencia os Teus sinais no nosso meio.